Iniciando o nosso estudo de hoje, continuando aqui o trabalho do nosso livro Depois da Morte. Nós estamos na terceira parte, Além Túmulo. Nós vamos estudar hoje o item número 34, Erraticidade, e depois o 35, A Vida Superior. E se der tempo, o 36, A Vida Inferior. O Nando colocou aqui, estou utilizando no estudo do Evangelho, né? Legal, boa indicação, que é sempre muito bem-vindo. Se eu não me engano, esses dois filmes eram livros, né? E acabaram depois se transformando em filmes, né? E para quem tem preguiça como eu de ler muitas coisas, então o filme é sempre muito bem-vindo, mais prático, mais rápido também. Vamos lá, iniciando aqui então o nosso estudo, nós vamos começar com o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos agora na sexta-feira, dia 9 de dezembro de 1859, na sessão geral. Então, leitura da ata da sessão de 2 de dezembro. Depois nós temos comunicações diversas. O senhor de la Roche transmite notícias sobre notáveis manifestações ocorridas numa casa de Castellet-d'Ary. Os fatos são relatados na nota que precede o relato da evocação ocorrida e que será publicada, né? A casa de Castellet-d'Ary é uma região do sul da França, e ali nós lembramos, né, uma casa que era assombrada a princípio, feita a evocação. Nós tivemos ali aquela história trágica de um assassinato que ocorreu ocorreu, na verdade, há mais de 200 anos, né, e que depois Kardec, através da evocação, conseguiu então conversar com o espírito, conhecer desde o seu estado mais embrutecido até depois do esclarecimento que ele acabou alcançando, né? Então começou aqui nessa comunicação. Estudos. Primeira evocação do rei de Canala, que é a Nova Caledônia, já evocado a 28 de outubro, mas que então havia escrito com muita dificuldade e prometera exercitar-se para escrever de modo mais legível. Dá curiosas explicações sobre a maneira empregada para se aperfeiçoar. Será publicada com a primeira evocação. Segundo, evocação do espírito de Castellet-d'Ary. Manifesta-se por sinais de viva cólera, sem nada poder escrever. Quebra 7 ou 8 lápis, vários dos quais são lançados com força sobre os assistentes, e sacode violentamente o braço do médium. São Luís dá informações interessantes sobre o estado e a natureza desse espírito, que, diz ele, é da pior espécie e está numa das mais infelizes situações. Será publicada com todas as outras comunicações relativas ao assunto. Terceiro, 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira de São Vicente de Paulo, pelo Sr. Rose. A segunda de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, dando sequência ao trabalho iniciado pelo mesmo espírito. A terceira de Melanchthon, pelo Sr. Collin, e a quarta de um espírito que deu o nome de Micael, protetor das crianças, pela Senhora de Boyer. Aqui então esse é o nosso boletim, e aqui um detalhe curioso nessa terceira comunicação aqui, Kardec colocou o nome completo de todos os médiuns, coisa que até então ele colocava somente a abreviatura, né? E aí então, fazendo essa abreviação, ele preservava, vamos dizer assim, né, a identidade dos médiuns, e aqui ele colocou os nomes completos, sem nenhum tipo de constrangimento. Então isso é até interessante, porque isso facilita para nós bastante, né, o estudo, o acompanhamento da evolução dos trabalhos na sociedade e também dos trabalhos de cada um desses médiuns. Então esse aqui é o nosso boletim de hoje. O próximo boletim será do dia 16 de dezembro de 1859. Vamos lá para o nosso estudo então. Livro Depois da Morte, aqui no item número 34, Erraticidade. No nosso encontro anterior nós comentamos sobre a vida no espaço, né? E nessa vida no espaço nós falamos sobre as potencialidades que o espírito tem como desencarnado, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Falava sobre as lembranças que o espírito tem, as atividades que ele acaba realizando naquele dinamismo que existe no mundo espiritual,
os espíritos mais elevados assumem tarefas mais complexas de maior abrangência, os espíritos mais inferiores assumem tarefas de acordo com suas capacidades e seus potenciais também. Falamos sobre a comunicação entre os espíritos, feitas através do pensamento, sobre o agrupamento dos espíritos de acordo com a pureza do seu perispírito. Então não é simplesmente uma questão de pensar igual. Na verdade, os valores são semelhantes e é aí que fazem com que eles se agrupem e formem então comunidades no mundo espiritual. Que mais? Falamos sobre também a força que a gravidade do planeta exerce sobre o perispírito. Quanto mais elevado moralmente o espírito é, mais sutil é seu perispírito e, portanto, ele desfruta de maior liberdade no plano espiritual. Ao contrário, quanto mais apegado ao mundo físico, maior também a resistência que ele acaba sofrendo em virtude do seu perispírito e, portanto, maior dificuldade também para desfrutar dessa liberdade. Lembrando sempre que os espíritos, quanto mais vinculados estão ao mundo físico, maiores são as suas necessidades, também semelhantes ao mundo físico. Embora saibamos que eles não têm essas necessidades, mas eles guardam essas impressões e vivem em função delas. Portanto, a influência direta do perispírito também. Kardec, inclusive, trouxe para nós vários estudos sobre essa questão do perispírito. Por exemplo, o item número 33 que nós estudamos, o 32, a vontade e os fluidos, o 33, a vida no espaço, e agora vamos para a erraticidade. Então, tudo isso envolvendo o perispírito, que acaba sendo, como eu falei para vocês, modificado, moldado de acordo com os valores do espírito, e é isso que dará a ele a qualidade da a sua qualidade moral ou a sua elevação. No item número 34, erraticidade, nós já conversamos sobre isso, fizemos aqui um estudo detalhado sobre esse ponto, que é importante inicialmente, repetimos, corrigirmos o nosso vocabulário. Então, lembrando sempre que quando nós falamos sobre erraticidade, nós não falamos de uma região, um local onde os espíritos vivem. Não existe um local no plano espiritual chamado erraticidade. Mas erraticidade é a condição do espírito estando desencarnado, não importa onde ele esteja. Então ele pode ser um espírito vivendo nessa condição de errático, ou de um espírito errante, ou na condição de erraticidade, aqui entre nós, no mundo físico, no plano espiritual, no espaço, desde que ele seja um espírito que ainda necessite de reencarnação, ele é um espírito que vive nessa condição de erraticidade. A partir do momento em que ele adquire a condição de um espírito puro, que é a categoria mais elevada dos espíritos que nós temos, que são aqueles que podem ser conhecidos como os Cristos, do planeta, de acordo com a visão esotérica, aqueles que são chamados também de avatares, de acordo com essa visão esotérica, aqueles que são chamados de anjos, de acordo com as tradições católicas. Então, imaginemos um espírito na condição mais pura. Esse é um espírito que não necessita mais de reencarnação, seja qual for o mundo que ele viva, porque nós sabemos que, quando se fala sobre o mundo feliz, que é a penúltima categoria de elevação espiritual, sendo que a última dos espíritos puros, na condição de um espírito feliz, ele ainda reencarna no mundo feliz. Ele numa condição naturalmente bastante diferente da nossa, que nós temos muito poucas informações sobre isso, sabemos apenas um pouco sobre a condição moral desses espíritos e das atividades que eles podem realizar, mas com relação a que tipo de mundo são esses, como é a vida, como é o dia a dia desses espíritos, nós não sabemos, mas são espíritos encarnados. Não importa a sua condição. Então também são espíritos na condição de errantes, na condição de erraticidade. Então vamos lá, o item número 34, Kardec fez aqui apenas uma página, então a gente vai conseguir fazer aqui uma passagem rápida, porque depois ele faz um desdobramento na vida superior, onde nós temos ali os espíritos mais elevados, e na vida inferior, naquele que nós temos os espíritos comuns. Lembrando sempre que essas duas expressões, ou essas duas palavras, esses adjetivos, na verdade, tanto superior como inferior, não significa que nós estamos falando de espíritos apenas bons e apenas maus. Quando nós falamos superior e inferior, depende muito da referência que nós tomamos. Nós, por exemplo, podemos nos considerar inferiores se formos comparar com os espíritos mais elevados, mas somos superiores comparando com os espíritos que são ali mais primitivos. Então, superioridade e inferioridade depende muito da referência que nós pegamos.
Tá? Então, se eu falar assim, nós temos ao nosso lado espíritos inferiores. De imediato vem na nossa mente que são obsessores. E, na verdade, espíritos inferiores podem ser os nossos familiares. Podem ser espíritos comuns, que vivem como nós. Então, muito cuidado quando nós utilizarmos essas expressões, cuidado por tipo de julgamento que nós fazemos a partir, né, dessa ideia. Então vamos lá, erraticidade. Enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos, cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar suas paixões levam uma vida errante, desordenada, e que, sem lhes trazer sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. Aqui é importante nós considerarmos o que Kardec colocou para nós. Eles ainda não puderam domar suas paixões, portanto levam uma vida errante, desordenada, e que, sem lhes trazer sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza, na inquietação. Então isso vê exatamente que um espírito que é na condição de errante, ele não significa que é um espírito mau, não significa que é um espírito sofredor. Muitas vezes é um espírito que simplesmente vive sua vida dia após dia, procurando trabalhar em prol, em benefício da sua evolução. Então pode ser através de várias encarnações que ele vá adquirindo esse crescimento, mas nós lembramos também que cada dia, para nós aqui no nosso mundo, é determinante para a nossa evolução. O livre-arbítrio, utilizado de um modo equivocado, é o suficiente para trazer para nós um grande comprometimento para o nosso crescimento espiritual. Basta vermos, trazendo um exemplo para vocês, nós vemos aqui crimes que muitas vezes acontecem na nossa sociedade. Nós tivemos aqui, recentemente na televisão, um problema com um jogo, né, de futebol, onde nós tivemos ali algumas ofensas raciais proferidas por torcedores. E aí, então, uma dessas torcedoras foi identificada. Um desses torcedores foi identificado, e no caso, uma torcedora, e aí, então ela foi reconhecida publicamente, sofreu as sanções de ter sido então demitida, a sua casa foi apedrejada, ela vai responder a um processo público, por ofensa racial. Então nós vemos que por um simples ato, que parecia ser banal, no meio de um jogo de futebol, acabou comprometendo a sua vida. Quer dizer, quais serão os desdobramentos a partir de agora para aquela jovem que será reconhecida na rua, que será julgada pelas pessoas, sofrerá as críticas, terá até apoio de pessoas que pensam como ela, mas ela trouxe um grande comprometimento a partir de uma única palavra que foi filmada no momento em que ela disse. Então nós vemos assim que muitas vezes uma pequena atitude determina exatamente um sofrimento ou uma felicidade. Às vezes um sim ou um não, que é dito em determinado momento, acaba trazendo esse comprometimento. O indivíduo que, por acaso, comete um crime, o indivíduo que está dirigindo um carro e, por causa de uma desatenção, por causa de um aborrecimento, acaba provocando, por exemplo, o desencarne de outras pessoas. Aquela pessoa que vai para uma festa e acaba ali ingerindo uma quantidade excessiva de bebidas alcoólicas e acaba também se comprometendo num acidente através de um desencarne precoce. Ao mesmo tempo, nós temos aqueles que tomam atitudes que são nobres, atitudes que são gratificantes, que são belas, e acabam depois também adquirindo créditos em seu próprio benefício. Então, por isso nós vemos que o espírito errante é aquele que vai dia após dia construindo o seu futuro. E se nós não tivermos valores para pautarmos as nossas decisões, e esses valores vêm principalmente dos princípios filosóficos ou espirituais que nós temos hoje, as religiões assumem, de certa forma, esse papel de trazer para nós, de representar para nós uma escola de valores, onde nós temos ali grandes representantes do mundo espiritual. Então nós podemos, através do cristianismo, utilizar, por exemplo, Jesus, através do budismo, utilizarmos Buda, da religião islâmica, utilizarmos Maomé, e assim cada religião buscando o seu representante. Então, de certa forma, na nossa sociedade mundial, eu não falo apenas do Brasil, nós observamos que as escolas morais são hoje sustentadas pelas escolas religiosas. Então eu poderia ser uma pessoa moralizada sem ter uma religião? Eu poderia. Mas dificilmente nós encontraríamos na sociedade hoje um grupo
ou uma ideia geral que proporcionaria para nós uma escola de valores. Até teríamos assim a educação doméstica. A educação doméstica nada mais é do que uma escola, mas nós percebemos hoje que as escolas domésticas são pautadas nas crenças religiosas que cada uma abraça. Por isso, então, temos as religiões hoje com esse grande papel de moralizar a nossa sociedade, embora algumas não tenham feito bem, não façam tão bem esse papel, em virtude do materialismo, do dogmatismo, do exercício do poder, dos equívocos que acabam transmitindo em virtude de uma interpretação equivocada através de um ensino. Então todas elas procuram fazer o certo, embora muitas vezes por um caminho equivocado. Mas o objetivo é exatamente esse, trazer valores refletidos, exemplificados, cobrados muitas vezes, para que todos nós consigamos esse crescimento. Se é o certo ou se é o errado, que esse papel esteja na mão das religiões, nós podemos até dizer se é certo ou se é errado, né? Mas na verdade nós não temos muita escolha, porque é o que nós temos hoje. Nós temos, por exemplo, a doutrina espírita, que ela é vista popularmente como uma religião, que vai nos dar, através dos rituais, através das práticas, através dos compromissos estabelecidos e tudo mais, mas nós vemos que, na verdade, o Espiritismo não tem esse papel. Na verdade, o papel é fazer com que nós, através de uma educação espiritual, nos elevemos e através dessa moralização. Então, até mesmo Dora Encontre, né, que é uma grande estudiosa do Espiritismo, principalmente nesse campo da educação, ela fala sobre a educação do espírito. Então ela estuda sobre a pedagogia espírita. O que viria a ser essa pedagogia espírita? É exatamente a educação do espírito. Porque quando nós falamos em pedagogia, automaticamente nós vinculamos a nossa vida acadêmica. E na verdade não, a pedagogia do espírito é nós aprendermos a viver como espíritos. Entendemos o que nós somos como espíritos, quais são os nossos propósitos, quais são os nossos objetivos, quais são os caminhos que nós devemos trilhar para alcançar esses objetivos. Isso se dá através da educação do espírito. Então, tudo aquilo que nós estudamos em termos de ciência, em termos de filosofia, em termos de religião, é exatamente essa formação espiritual que nós estamos recebendo. Só que como nós temos aquela necessidade de termos um amparo espiritual, e principalmente um amparo religioso, nós acabamos fazendo do Espiritismo também a nossa religião, embora ele não seja uma religião, pelo menos dentro dos moldes tradicionais das religiões convencionais que nós temos hoje. Mas ele é uma escola espiritual que nos eleva espiritualmente, nos conecta, nos reconecta com Deus e nos proporciona essa transformação. Leonardo colocou, tenho vizinhos que criticaram essa moça pelo seu racismo e falta de respeito, mas esses mesmos que apedrejaram a moça também não têm respeito pelo seu semelhante, coloca som alto em seu carro, músicas de apelo pornográfico, né? Agora querem demonstrar uma moralidade que ele mesmo não possui. Mas é aquela história, né, Leonardo? Infelizmente nós temos uma facilidade muito grande em fazer julgamentos, né? Então a gente sempre acha que o crime do outro é maior do que o nosso próprio crime. Mas como a doutrina espírita nos ensina, estarmos no mundo de provas e expiações, ou seja, estarmos todos encarnados nesse planeta, mostra que todos nós somos ali farinhas do mesmo saco, embora tenhamos ali fraquezas e virtudes em graus diferentes, voltados para campos diferentes, mas ninguém sai dessa escola sem antes crescer mais do que nós somos hoje, né? Então, é muito fácil nós fazermos essas críticas e essas agressões, né, daquilo que nós não concordamos, mas muita coisa que nós concordamos, embora seja errada, nós fazemos também. Então isso para nós já é um ponto de reflexão muito grande, né? Como diz o próprio Evangelho, né, através do ensinamento de Jesus, né, com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados também. Então, nada como um dia depois do outro, né, para fazer com que nós aprendamos com os nossos próprios erros. Vamos lá então. Então, esses espíritos, que embora não tragam sofrimento, sofrem essa incerteza com relação ao seu futuro, não sabem para onde vão, não sabem quanto tempo vai demorar, não sabem quais são as experiências que estão reservadas para o seu futuro. Essa é a nossa condição. Imaginemos hoje, por exemplo, que nós desencarnamos, deu aqui um lapso de saúde em todos nós, todo mundo acabou então desencarnando, chega no mundo espiritual, a nossa pergunta é, como será a minha próxima encarnação? Quais serão as minhas provas? Quais serão as minhas expiações? Quanto tempo isso vai demorar?
Será que eu vou sofrer muito? Será que eu não vou sofrer? Será que eu vou ter alguém do meu lado que vai me dar apoio? Então todas essas questões são questões naturais de todos os espíritos que começam a fazer um planejamento reencarnatório sem saberem como vai ser. Ao contrário do que acontece com os espíritos que já alcançaram a completa felicidade, porque eles não precisam se preocupar com o futuro. Eles já sabem que tudo que eles tinham que fazer eles já fizeram e que a condição de felicidade deles já foi estabelecida. Agora, simplesmente espíritos que trabalham para continuar pondo em prática aquilo que lhes cabe, né, como peças ativas dessa grande máquina universal regida por Deus. Então, nessa condição de completa felicidade, não tem mais preocupação, já sabem o que desejam, já sabem o que precisam. Mas nós ainda temos essas tantas e tantas dúvidas, que provocam, sem dúvida nenhuma, grandes aflições. Como nós já vimos, numa psicografia que eu trouxe para vocês, um espírito que tinha acabado, né, ele começava então a sentir aquela percepção de que alguma coisa estava para acontecer com relação à sua nova encarnação. Porque ninguém recebe um ofício, nós sabemos disso, né? Estudando sobre o planejamento reencarnatório, ninguém bate na sua porta no mundo espiritual e diz assim, olha, daqui 3 meses você vai reencarnar, tá bom? Então não chega um comunicado oficial para ele determinando quando ele vai reencarnar, mas ele começa a sentir intimamente uma certa inquietação, uma certa ansiedade, uma certa expectativa de que uma mudança significa, uma grande mudança vai acontecer. E essa grande mudança virá exatamente através da reencarnação. E quando começa a vir essa impressão, então ele começa já a buscar todas as suas orientações e assim vai acontecer conosco também. Então exatamente essa ansiedade de sabermos como as coisas serão, porque nós estamos aqui, temos aquela preocupação de como será no mundo espiritual. Para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, por exemplo, sobre os detalhes do mundo espiritual, como acontece a desencarnação, é aquela questão de fé. Você vai morrer, não se preocupa com isso, e você vai para o mundo espiritual. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, e todo mundo fica com aquela expectativa. Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou sofrer? Será que eu não vou? Então essa expectativa é para quem vai para o mundo espiritual. E para quem vem do mundo espiritual, a expectativa é a mesma. Embora você tenha ali um mapeamento de como será, pelo menos a grosso modo, né, a sua existência terrena, sua família, sua condição social, as vicissitudes mais marcantes, não aquelas de detalhes, né, mas aquelas mais marcantes que vão afetá-lo de alguma forma, então ele já começa também a sentir essa expectativa. Olha, Janinha, não sei o que é pior, para quem vai ou para quem vem. Isso é muito relativo, vai depender de cada espírito, vai depender da forma como ele vive, como ele viveu, como ele vive, como ele pretende viver. Não dá para a gente dizer o que é mais ou o que é menos. Da mesma forma também, que eu cheguei a trazer para vocês aqui um estudo que nós fizemos sobre a riqueza e a pobreza. Então nós perguntamos assim, qual é a prova mais difícil? É a prova da riqueza ou é a prova da pobreza? E aí então nós lemos psicografias de 2 espíritos, um que passou pela prova da riqueza e outro que passou pela prova da pobreza, e não vemos diferença no sofrimento dos dois. Então na verdade depende do que. No nosso caso, por exemplo, eu imagino que chegar ao mundo espiritual para mim vai ser uma grande dádiva, vai ser um grande presente, esperando encontrar aquilo que eu imagino que vai ser uma condição mais feliz. Mas será que vai ser assim mesmo? E na próxima encarnação, quando eu fizer um replanejamento reencarnatório, como serão as coisas? Então cada um de nós, começando a pensar detalhadamente nisso, o que na verdade é melhor a gente não pensar, né, porque a gente começa a criar começa a ter um criadouro de minhocas, né, no nosso cérebro. Então assim, é melhor deixar as coisas acontecerem e a gente fazer aquilo que tem que ser feito, né, e deixar que nas mãos de Deus que tudo acontece da melhor forma, né. Então essa situação de quem vai ou quem vem, ela é muito relativa. Para nós pode ser uma coisa, para o outro pode ser outra, né? Tudo depende da condição de cada um. Vamos lá. É a isso que se chama erraticidade. É a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, nem bons, nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor, que lhes foge. Numerosos espíritos aí flutuam indecisos entre o justo e o injusto, entre a verdade e o erro, entre a sombra e a luz.
Outros estão sepultados no insulamento, na obscuridade, na tristeza, sempre à procura de uma benevolência, de uma simpatia que podem encontrar. A ignorância, o egoísmo, os vícios de toda espécie reinam ainda na erraticidade, onde a matéria exerce sempre sua influência. O que significa exatamente que nós vamos colocar como influência da matéria no mundo espiritual? Na verdade, é a ideia que os espíritos continuam alimentando daquilo que viveram no mundo espiritual, dos seus desejos, de suas paixões, de suas tendências. Então imaginar, por exemplo, a intriga, a sensualidade, os vícios, o apego, tudo isso é relacionado com o mundo físico. Espírito no mundo espiritual querendo viver ainda dentro da riqueza, relacionado com o mundo físico, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, com o seu status. Espíritos querendo desfrutar das sensações, dos prazeres que a vida física pode oferecer com relação à sexualidade, com relação às substâncias que são ingeridas, com relação a atitudes, a práticas realizadas que provocam uma sensação. Então, de relacionamentos, de condição de vida, tudo isso são situações que o espírito ainda ligado deseja viver. Quantos espíritos pensam assim, olha, quando eu desencarnar, eu vou ter liberdade para poder ir e vir, então eu vou para um país bem rico. Eu vou viver assim num país europeu, na América do Norte, num país da Ásia, que me dê aquele padrão de gente bonita, de coisa rica. A pergunta é, para que um espírito vai querer isso? A não ser a satisfação do seu próprio ego. Por que um espírito vai querer, por exemplo, olha, chegar no mundo espiritual, eu vou querer entrar assim nos lugares onde tem aquele monte de gente cheio de erotismo, cheio de práticas e tudo mais? O que o espírito vai querer fazer nisso, a não ser acompanhar sem poder desfrutar? Então, são esses apegos físicos, essas influências que a matéria acaba exercendo sobre os espíritos, na grande maioria daqueles que está desencarnado. E continua então. O bem e o mal aí se chocam. É de alguma sorte o vestíbulo dos espaços luminosos, dos mundos melhores. Lembrando que vestíbulo nada mais é do que aquela antessala que dá acesso a um local específico. Então, no caso, nos espaços luminosos, nós estamos então vivendo nessa condição de erraticidade, nos preparando para adentrar a esse novo mundo. Só que esse preparo pode demorar mais ou menos tempo de acordo com o espírito. O Zé colocou, né, vai lá na Índia trabalhar numa casta de limpadores de foz. Pois é, ninguém quer isso aí não, né, Zé? Apesar de que tem muita gente que vai para lá e vai porque não sabe fazer outra coisa, né? Ele simplesmente não se encaixa. Então ele pensa assim, olha, eu não consigo me encaixar com nenhum outro espírito, então eu vou viver em função, né, dos meus amigos. E onde estão os meus amigos? Exatamente nesses locais. E é então que esses espíritos buscam então aqueles com quem tem afinidade. Muitas vezes são esses que limpam fossas. Muitas vezes são aqueles que são bandidos, muitas vezes são aqueles que são religiosos, filósofos, acadêmicos, cientistas. Cada um buscando aquilo com quem tem relação, ou com o qual tem relação, né? O ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril, à beatitude ociosa. Todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos. Por toda parte, bandos, enxames de almas sobem e descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas. Em certos pontos, vê-se grande número de ouvintes recebendo instruções de espíritos adiantados. Em outros, formam-se grupos que testejam para festejarem os recém-vindos. Aqui, espíritos combinam os fluidos, infundem-lhes 1000 formas, 1000 coloridos maravilhosos, preparam-nos para os delicados fins a que foram destinados pelos espíritos superiores. Ali, ajuntamentos sombrios, perturbados, reúnem-se ao redor dos globos e os acompanham em suas revoluções, influindo assim inconscientemente sobre os elementos atmosféricos.
Espíritos luminosos, mais velozes que o relâmpago, rompem essas massas para levarem socorro e consolação aos desgraçados que os imploram. Cada um tem o seu papel e concorre para a grande obra na medida de seu mérito e de seu adiantamento. O universo inteiro evolui. Como os mundos, os espíritos prosseguem seu curso eterno, arrastado para um estado superior, entregues a ocupações diversas. Progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar, remorsos a acalmar. Amor, expiação, devotamento, sacrifício, todas essas forças, todas essas coisas os estimulam, os aguilhoam, os precipitam na obra. E nessa imensidade sem limites, reinam incessantemente o movimento e a vida. A imobilidade e a inação é o retrocesso, é a morte. Sob o impulso da grande lei, seres imundos, almas e sóis, tudo gravita e move-se na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Então, Leon Denis fez aqui um resumo do que é essa condição de erraticidade. Kardec já fez ali um detalhamento maior lá no Livro dos Espíritos e também lá na Revista Espírita, falando sobre o quadro da vida espiritual, falando sobre as diversas categorias, desde os espíritos mais elevados que trabalham para fazer com que o mundo evolua seguindo as determinações de Deus, até os espíritos mais inferiores, que são aqueles endurecidos, criminosos, né, que procuram de alguma forma destruir aquilo que vem sendo construído. Então aqui Leon Denis fez apenas um resumo dessa condição de erraticidade, observando ali todos os espíritos. O ponto importante, o ponto fundamental dessa orientação é falar exatamente que no mundo espiritual só existem espíritos que trabalham. Aqueles que optam por não trabalhar, mais dia ou menos dia se transformarão. Porque a ociosidade, de certa forma, ela acaba provocando, né, grande sofrimento. Então, inicialmente, eu posso me recusar, mas vai chegar um momento em que eu não vou mais aguentar. Só que esse momento em que eu não vou mais aguentar, nós temos espíritos que falam nesse estado de perturbação, aqueles que se encontram muito mais como pacientes, né, do que enfermeiros, né, muito mais como enfermos do que como enfermeiros. Então esses espíritos nessa condição de perturbação, que precisam de assistência, ou aqueles que mesmo compreendendo o mundo espiritual, se recusam a fazer parte dessa movimentação progressiva que existe no mundo espiritual, o tempo de cada um é muito relativo. Nós já tivemos espíritos, por exemplo, que já vivem milênios nessa condição de endurecimento, e nós temos aqueles que assim que chegam no mundo espiritual, já começam a se adaptar a essa nova realidade e trabalhar e colaborar com essa mudança, com esse crescimento, né? Agora, quando nós falamos sobre os espíritos ainda, né, ligados ao mundo físico, aqueles que se recusam a se transformar, nós temos aqueles que estão ali há 2.000 anos, 5.000 anos nessa condição. Então, quando nós começamos a ler essas histórias e começamos então a entender do porquê deles se recusarem tanto assim, eles têm lá suas razões. Só que, o que são 5.000 anos para um espírito que é imortal? Então, para nós, a gente fica pensando, como é que alguém pode aguentar ficar tanto tempo nessa condição? Ele aguenta porque ele vive a realidade dele. Uma realidade ilusória, uma realidade fantasiosa, mas que mais dia ou menos dia vai trazer para ele o despertar. E aí então ele se transforma. Ele vai se transformar. Continuando para nós aqui, vamos lá agora, item número 35. Vamos falar inicialmente aqui então. O 35 é a vida superior. O 36, deixa eu ver aqui, só um instantinho. O 36 são os espíritos inferiores. E olha que tem bastante coisa de espírito inferior aqui, hein? Espírito superior. Vamos lá que certamente a gente não vai conseguir cumprir isso tudo hoje. Vamos lá. E é de um fato, né, Brás? Que a evolução não dá saltos mesmo, é uma transformação longa, uma transformação paciente, demorada, que exige muito sacrifício. Nós estamos crescendo gradativamente, né? Se nós achamos que crescemos pouco, basta olhar para trás para saber tudo aquilo que nós já vivemos anteriormente, né? Então vamos lá, vida superior. Bom dia, pessoal.
A alma virtuosa, depois de haver vencido suas paixões, depois de abandonar o corpo, miserável instrumento de dor e de glória, vai através da imensidade juntar-se às suas irmãs no espaço. Atraída por uma força irresistível, ela percorre regiões onde tudo é harmonia e esplendor, mas a linguagem humana é muito pobre para descrever o que aí se passa. Entretanto, que alívio, que deliciosa alegria então experimenta, sentindo quebrada a pesada cadeia que a retinha à terra, podendo abraçar a imensidão, mergulhar no espaço sem limites, livrar-se além dos mundos. Não mais tem um corpo enfermo, sofredor e pesado como uma barra de chumbo. Não mais terá fardo material para arrastar penosamente. Desembaraçada de suas cadeias, entra a irradiar e embriagar-se de espaço e de liberdade. A fealdade terrena e a decrepitude deram lugar a um corpo fluídico de aparência graciosa e de formas ideais, diáfano e brilhante. Aí encontra aqueles a quem amou na terra, que a precederam na nova vida, agora parecem esperá-la. Então comunica-se livremente com todos. Suas expansões são repletas de felicidade, embora ainda um pouco anuviadas por tristes reminiscências da terra e pela comparação da hora presente com um passado cheio de lágrimas. Outros espíritos que perdera de vista em sua última encarnação, mas que se tinham tornado seus afeiçoados por provas suportadas em comum no decurso das idades, vêm também juntar-se aos primeiros. Todos os que compartilharam seus bons ou maus dias, todos os que com elas se engrandeceram, lutaram, choraram e sofreram, correrão ao seu encontro, e sua memória, despertando-se desde então, ocasionará explosões de felicidade e venturas que a pena não pode descrever. Como resumir as impressões da vida radiante que se abre ao espírito? A veste grosseira, o manto pesado que lhe constrangia os sentidos íntimos, despedaçando-se subitamente, tornam centuplicadas as suas percepções. O horizonte se lhe alarga e não tem mais limites. O infinito incomensurável, luminoso, desdobra-se às suas vistas com suas ofuscantes maravilhas, com seus milhões de sóis, focos multicores, safiras e esmeraldas, joias enormes, derramadas no azul e seguidas de seus suntuosos cortejos de esferas. Esses sóis, que aparecem aos homens como simples lampanários, o espírito os contempla em sua real e colossal grandeza. Vê-os mais poderosos que o luminar do nosso planeta. Reconhece a força de atração que os prende e o distingue, e distingue ainda, em longínquas profundezas, os astros maravilhosos que lhe presidem as evoluções. Todos esses fachos gigantescos, ele os vê em movimento, gravitando, prosseguindo seu curso vagabundo, entrecruzando-se como globos de fogo lançados no vácuo pela mão de um invisível jogador. Nós, perturbados sem cessar por vãos rumores, pelo confuso sussurro da colmeia humana, não podemos conceber a calma solene, o majestoso silêncio dos espaços, que enche a alma de um sentimento augusto, de um assopro que toca as raias do pavor. Mas o espírito bom, o espírito puro, é bom e inacessível ao temor. Esse infinito, frio e silencioso para os espíritos inferiores, anima-se logo para ele e o faz ouvir sua voz poderosa. Livre da matéria, a alma percebe aos poucos as vibrações melodiosas do éter, as delicadas harmonias que descem das regiões celestes e compreende o ritmo imponente das esferas. Esse cântico dos mundos, essas vozes do infinito que soam no silêncio, ela os saboreia até se sentir arrebatar. Recolhida, inebriada, cheia de um sentimento grave e religioso, banha-se nas ondas do éter,
contempla as profundezas siderais, as legiões de espíritos, sombras inteiras que flutuam e se agitam em esteiras de luz. Assiste à gênese dos mundos, vê a vida despertar-se e crescer na superfície, segue o desenvolvimento das humanidades que os povoam, e nesse grande espetáculo verifica que em toda parte do universo a atividade, o movimento e a vida ligam-se à ordem. Então até aqui, a gente, através dessa poesia que Leon Denis trouxe para nós, deu para entender mais ou menos, né, ou pelo menos ter ali uma vaga lembrança do que representa a vida no mundo espiritual para esses espíritos felizes. A capacidade que eles possuem de viver e interagir com o universo. Porque nós, na verdade, vivemos restritos aqui no mundo físico. O espírito, como foi colocado aqui por Leon Denis, tem as suas percepções centuplicadas, ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos, na verdade nós podemos multiplicar por 100, para entendermos exatamente o que representa a nossa visão 100 vezes mais potente, a nossa audição 100 vezes mais potente, a nossa sensibilidade 100 vezes mais potente. Então tudo isso é o que o espírito, nessa condição mais elevada, acaba alcançando. É assim que vivem os espíritos nesses mundos superiores, nessa vida superior. E continuo. Aliás, tem uma frase interessante que diz assim, que o homem só é capaz de compreender aquilo que ele consegue transformar em poesia. Então, na verdade, para entendermos o mundo espiritual, a nossa razão não consegue alcançar. Nós precisamos utilizar essas expressões poéticas para sermos envolvidos, né, por essas belezas, por essas ideias românticas, por essas ideias tão instigantes para todos nós. Assim também nós só conseguimos compreender Deus através da nossa poesia. Que Deus é um Pai amoroso, que Deus é infinitamente justo e bom. Então, pela nossa lógica, nós não conseguimos ainda interpretar tudo isso. Se nós trouxermos a poesia, isso se torna muito mais fácil para nós. Então, Leon Denis, fazendo esse papel muito bem, de utilizar esse romancismo, essa poesia para falar do mundo espiritual superior, traz para nós uma vaga ideia do que vem a ser esse local, aquilo que nós um dia alcançaremos e que nós esperamos, naturalmente, que seja o mais brevemente possível. E continua. Qualquer que seja o seu adiantamento, o espírito que acaba de deixar a Terra não pode aspirar a viver indefinidamente dessa vida superior. Adstrito à reencarnação, essa vida não lhe é senão um tempo de repouso, uma compensação aos seus males, uma recompensa aos seus méritos. Apenas aí vai retemperar-se e fortificar-se para as lutas futuras. Porém, nas vidas que o esperam, não terá mais as angústias e os cuidados da existência terrestre. O espírito elevado é destinado a renascer em planetas mais bem dotados que o nosso. A escala grandiosa dos mundos tem inúmeros graus, dispostos para a ascensão progressiva das almas, que os devem transpor cada um por sua vez. Aqui, como a gente colocou naquela comparação, seria falarmos de escolas que existem aqui no mundo físico. Nós estudamos numa escola básica, que tem ali muitas restrições. Conforme nós evoluímos nesse ambiente acadêmico, tirarmos notas melhores, passarmos de ano, nós vamos então para outras escolas, cada vez melhores, cada vez apresentando um grau de conhecimento maior, um equilíbrio, um conforto. Então a mesma coisa nós podemos trazer também, como comparação, para os mundos espirituais. Nós estamos aqui agora numa escola que representaria, de certa forma, a vida no jardim da infância. Porque no berçário são aqueles espíritos primitivos ainda que nós já conversamos. A Terra, já tendo sido um mundo primitivo, abrigou aqueles primeiros espíritos que reencarnavam, né, que estavam reencarnando. E nós temos ali a nossa própria
história que mostra, né, os homens nas sociedades primitivas, né, os humanoides que viveram no passado. Então, até determinado tempo, somente espíritos embrutecidos viviam aqui. Quando nós começamos então a nos organizarmos como sociedade, começarmos então a ter leis mais equilibradas, a ter um conhecimento filosófico mais aprofundado, nós então ascendemos para essa escala de mundos de provas e expiações. Mas ainda assim é uma escola primária, onde nós estamos aqui aprendendo o beabá, fazer as contas básicas da aritmética, aprendendo as noções básicas do conhecimento humano. E nós aqui nessa pretensão de nos acreditarmos como espíritos, como a maior inteligência, né, as maiores inteligências que existem no universo. Então, estamos ali como qualquer criança que acaba de aprender a escrever, ela já acha que conhece tudo. Me recordo que quando eu comecei aqui em São Paulo, aos meus 11 anos de idade, lá para mais ou menos 1979, 1980, naquela época, eu comecei a pegar ônibus aqui em São Paulo sozinho. E eu pegava esse ônibus para sair da minha casa e para a casa da minha tia e voltar. E eu chegava para todo mundo e falava assim, mas eu conheço tudo de São Paulo, já sei pegar ônibus. Né? E a única coisa que eu fazia é pegar um ônibus daqui para ali e dali para cá. Então a gente tem essa ideia, no período da nossa infância, de que o pouco que a gente sabe é muito. Né? Sendo que, na verdade, nós desconhecemos muito daquilo que o mundo pode oferecer. Então aquela criança que começa a ler ali os primeiros textos daquelas histórias básicas que ela tem, ela já acha que aquela leitura já é o suficiente para ela se sentir uma pessoa altamente intelectualizada no planeta. Então, na verdade, nós estamos assim, tendo esse primeiro contato com o mundo espiritual de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, e ainda assim nós espíritas nos acreditamos sermos ali os grandes senhores do universo, porque nós sabemos. Muitas vezes nós lemos o nosso lar e falamos assim, relaxa que eu conheço tudo do mundo espiritual, André Luiz já me contou tudo. É a mesma pretensão que nós tínhamos quando éramos crianças. Então hoje, a doutrina espírita para nós é aquela cartilha que traça para nós as primeiras letras. Ela não é a revelação definitiva. Ela não é o máximo que o mundo espiritual pode nos oferecer. Ela é a introdução. E a partir desse conhecimento, chegando no mundo espiritual, a doutrina espírita vai ser para nós então aquela introdução realmente do mundo físico. Porque a doutrina espírita serve para nós aqui no mundo físico. No mundo espiritual, os espíritos vivem na prática tudo aquilo que a doutrina traz para nós em teoria. E nós perguntamos, qual é a religião dos espíritos? Porque nós acreditamos que o mundo é um mundo católico, é um mundo evangélico, é um mundo budista, hinduísta, shintoísta, islâmico, espírita, candomblessista, não importa. Todo mundo acha que o mundo espiritual ele é uma representação das nossas crenças do mundo físico. Sendo que, na verdade, no mundo espiritual, o espírito liberto dessas impressões físicas, a sua mente vai muito além daquilo que as limitações materiais podem proporcionar. Então, nós, conhecendo o mundo espiritual, através do estudo, por exemplo, da doutrina espírita, chegaremos lá tendo uma adaptação melhor. Mas essa adaptação é o começo. Porque depois o aprendizado em si, de fato, vai muito além do que aquilo que os livros podem trazer para nós. Os livros servem para nos educar aqui no mundo físico. No mundo espiritual, é isso que os livros trazem e mais, muito mais que vai além. Então estamos apenas no começo. E já é significativo. Porque esse conhecimento mais estreito, mais próximo do mundo espiritual, com uma visão mais abrangente do mundo espiritual, é de fato o início dessa nova fase que a nossa humanidade vai viver. Que é exatamente sair dessa condição ainda de provas e expiações para começar a adentrar naquela de espíritos já regenerados. E o espírito regenerado é exatamente aquele que foi um dia criminoso que já se reabilitou para desenvolver atividades nobres, atividades confiáveis, né, atividades que de fato digam respeito a essa evolução de caráter que ele acabou tendo. Vamos em frente. O espírito elevado é destinado a nascer em planetas mais bem dotados que o nosso. A escala grandiosa dos mundos tem inúmeros graus, dispostos para a ascensão progressiva das almas, que os devem transpor cada um por sua vez, aquilo que nós já lemos. Nas esferas superiores à Terra, o império da matéria é menor. Os males por esta originados atenuam-se à medida que o ser se eleva e acabam por desaparecer. Lá,
o ser humano não mais se arrasta penosamente sob a ação da pesada atmosfera. Desloca-se de um lugar para outro com muita facilidade. As necessidades corpóreas são quase nulas e os trabalhos rudes desconhecidos. Mais longa que a nossa, a existência aí se passa no estudo, na participação das obras de uma civilização aperfeiçoada, tendo por base a mais pura moral, o respeito aos direitos de todos, a amizade e a fraternidade. As guerras, as epidemias, os flagelos não têm acesso e os grosseiros interesses, causa das nossas ambições, não mais dividem os povos. Será que a gente consegue ter uma ideia do que significa viver num local como esse? Porque nós pensamos assim, né? Aquela história de que nós olhamos e pensamos assim, será que vai demorar muito tempo para a gente poder passar para esse mundo melhor? Será que nós vamos conseguir mudar de lugar? Aquela expressão que nós temos, né? Pare o mundo que eu quero descer. Eu não pertenço a esse mundo. Então essa nossa pretensão é de pensar assim, tá, se você não pertence a esse mundo, a que mundo você pertence? Será que seria de um mundo mais feliz? Porque para viver num mundo mais feliz você tem que ser um espírito mais nobre. Então não é simplesmente o exercício da rebeldia que determina se um espírito pode ou não adentrar um mundo feliz, mas ele é simplesmente atraído para esse mundo de acordo com a afinidade que ele tem. Então a gente sempre pensa assim, olha, vamos escolher então aqui um tanto de terráqueos, né? Embora a grande maioria de nós não tenha nascido ou iniciado a vida espiritual humana aqui nesse planeta, muitos de nós chegamos de mundos primitivos para continuar aqui a nossa evolução, viemos para cá, digamos assim, como promovidos de mundos inferiores, né? Hoje nós temos muitos de nós continuando essa trajetória, entrando nessa condição de erraticidade, ou de mundo regenerado, né? E muitos daqueles que estão aqui no mundo hoje, já desencarnando, já são promovidos a mundos mais felizes. Como eu comentei com vocês, né, um espírito, uma mulher, que era uma mãe, que vivia na Europa naquela época, ela desencarnou e aí então deu o depoimento a Allan Kardec lá no livro Céu e Inferno. E ela falava assim, a partir de agora estou indo morar num planeta próximo àquela estrela. Porque eu já consegui, porque ela está na condição de um espírito feliz. Porque ela já conseguiu, então, superar todas as dificuldades, todas as fraquezas humanas relacionadas com o nosso planeta. Então, na verdade, quando nós pensamos com essa nossa pretensão que eu prefiro viver no mundo feliz, esse preferir viver no mundo feliz não significa merecimento para viver no mundo feliz. Porque se muitos de nós que preferimos viver no mundo feliz fôssemos levados para esses mundos felizes, nós seríamos como se fôssemos chimpanzés e elefantes numa loja de cristal. Dá para imaginar o estrago, né? Porque nós chegaríamos lá com as mesmas paixões, com as mesmas fraquezas, com os mesmos vícios, com as mesmas tendências. Num mundo em que já não se vive mais dessa forma. Porque embora nós tenhamos boa vontade é uma coisa. Né? A fortaleza moral já estabelecida é outra. Então nós podemos perguntar aqui, quem deseja ser uma pessoa boa? Todo mundo vai levantar a mão, eu espero. Quem aqui tem condições de se declarar de fato como uma pessoa do bem? Aí nós vamos dizer assim, olha, eu tenho boa vontade, mas eu ainda erro, eu sou um espírito, tá? A gente vai usar aquela frase do Espírito Verdade, quando ele diz assim, né, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Então eu posso dizer que eu sou um bom espírita porque eu sou esforçado, mas esforçado não significa que você consiga. Não agora, pelo menos. Não significa que nós vamos conseguir. Então, para estar na condição de viver num mundo feliz, ou pelo menos num mundo mais feliz do que o nosso, ou apenas um mundo feliz, porque o nosso não é um mundo de felicidade, ele é um mundo de alegrias, de satisfações, de um certo conforto em algumas condições existenciais, mas não podemos dizer que é um mundo feliz. Exatamente pelas mazelas todas que nós temos ainda, pelos conflitos de relacionamento, pelas nossas frustrações, pelos nossos medos, pelos fracassos que ainda nos acompanham, pela expectativa, né, de algo que não chega. Então tudo isso cria em nós uma certa condição que nos impede de sermos felizes. Somente através desse desapego é que a gente vai conseguir. E a partir do momento em que nós começamos então a esboçar
né, ou a demonstrar o germe dessa felicidade, já é o suficiente para a gente começar de fato a cultivar essa felicidade num ambiente diferente desse. Porque seria assim, num ambiente árido, uma sementinha começa a brotar. Se não tirar essa sementinha daqui para colocar num outro lugar, ela vai ser abafada pela aridez, pela falta de nutrientes que ela precisa. Então, ao alcançarmos um grau de elevação, nós já somos automaticamente levados a vivermos em espíritos na mesma condição. Então, através dessa descrição que Leon Denis traz para a gente, dá para ter uma ideia do que o futuro nos reserva. E isso é um grande ponto que o Espiritismo tem para nós, que ele mostra exatamente aquela esperança de alcançarmos algo diferente através dos nossos próprios esforços. E isso nos estimula realmente a pôr em prática, né, todas as nossas intenções, que não apenas o desejo de sermos pessoas do bem, de sermos pessoas boas, mas trabalharmos para conquistarmos essa condição, porque sabemos que não é simplesmente ser uma pessoa boa. O que significa ser uma pessoa boa? Significa exatamente aquela que conquistou valores. E aí, então nós vamos começar a valorizar muito mais os valores do que o título de pessoas boas. E essa recompensa virá exatamente na modificação do estilo de vida que teremos no futuro. E continua. Esses dados sobre as condições de habilidade dos mundos são confirmados pela ciência. Pela espectroscopia, já se conseguiu analisar os seus elementos constitutivos. Já se pesou a sua massa, calculando o seu poder de atração. A astronomia nos mostra as estações do ano, variando de duração e intensidade, segundo a inclinação dos globos sobre sua órbita, e ensina-nos que Saturno tem a densidade do pau bordo, né? Júpiter quase a da água, e que sobre Marte o peso dos corpos é menos de metade que a da Terra. Ora, sendo a organização dos seres vivos a resultante das forças em ação sobre cada mundo, vemos as variedades de formas que originam desses fatos, que diferenças devem produzir-se nas manifestações da vida sob os campos inumeráveis do espaço. Aqui vale uma consideração importante. Leon Denis, quando trouxe para nós essas informações sobre a ciência, né, principalmente sobre a astronomia, ele trazia baseado naquilo que a época, né, daquilo que aquele momento, aquele período oferecia. Então nós sabemos hoje, né, que com relação a muitos planetas nós temos ali forças gravitacionais significativas, né? Então temos ali essa força gravitacional, por exemplo, de Marte, muito semelhante a nós, né? Júpiter, por exemplo, com uma força estrondosa, mas que nós, por exemplo, né, só fazendo uma comparação, aqui nós temos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que assim nós aprendemos no estudo da física sobre força gravitacional. Se nós formos para Marte, por exemplo, nós chegaremos ali, para Júpiter, chegaremos ali a 23 metros por segundo. Ou seja, nós seríamos, com essa estrutura física que nós temos hoje, praticamente esmagados, porque os nossos ossos não suportariam a força do nosso corpo sendo atraída para baixo. Mas para espíritos que vivem em planetas como esse, a densidade praticamente não conta. Exatamente porque são mundos mais sutis, são mundos que, embora tenham força gravitacional muito grande, né, forças gravitacionais muito grandes, não sofrem, o corpo físico não sofre essa influência, porque é de uma constituição diferente, embora nós não tenhamos ainda detalhes sobre tudo isso. Então o que mostra para nós é assim que essa ideia de vivermos em mundos diferentes varia de acordo com essas características. E até hoje é um tema polêmico, porque os espíritos dizem para nós que todos os mundos são habitados, mas que nós ainda não conseguimos identificar vida em nenhum planeta. Marte, por exemplo, já foi citado várias vezes por vários espíritos, falando sobre condições de vida, estrutura, espíritos e tal, mas a nossa ciência não comprovou ainda. Então nós temos que nos perguntar, a vida que nós estamos procurando é uma vida na condição biológica que nós temos hoje, ou é uma vida numa condição diferente que nós não percebemos? Então tudo isso vem ser revelado. Não vou trazer para vocês aqui nenhuma ideia definitiva, porque não se tem ainda ideia definitiva, e seria muita pretensão se nós tivéssemos. Então, na verdade, nós vamos deixar, aguardar que as revelações venham no seu devido tempo, de acordo com o nosso amadurecimento. Mas que no mundo espiritual certamente conseguiremos aprender um pouco mais. Então quem for primeiro volta para contar, né?
A verde e com anteninhas como eu sou, só se for assim, viu, Silvia? Então vamos lá. O Brás lembrou aqui, né, que os habitantes de Marte são mais rarefeitos que o ar que respiramos. Pois é, Brás. Aí aquela história, Ramatiz fala uma coisa, Maria João de Deus fala outra, Kardec fala outra, porque ele faz uma citação no Livro dos Espíritos sobre Marte, numa condição mais inferior que a nossa. Né? Nós temos ali também Emmanuel, também faz uma citação sobre Marte. Então, na verdade, são espíritos que trazem essas informações assim um pouco fragmentadas, sem nenhum tipo de comprovação. Então, o que nós fazemos? Guardamos tudo isso, porque Kardec mesmo ele disse assim, olha, estamos passando só para ter conhecimento, mas não há nenhuma afirmação concreta sobre tudo isso. Então nós guardamos isso aqui, pega esses papéis, nós juntamos, guardamos na gaveta e deixamos ali que o tempo vai respondendo. Se aqueles papéis forem úteis, a gente continua desenvolvendo a partir dali. Se por acaso for tudo diferente, a gente rasga e começa de novo. Né? Então vamos aguardar que as informações virão. Mas como eu falei para vocês, nós não podemos ter a pretensão de querer conhecer o que acontece em mundos fora do nosso, se nós mal conseguimos compreender como o nosso mundo funciona. Né? De pensarmos não apenas do mundo espiritual, mas no próprio mundo físico também. Nós estamos aqui hoje brigando para poder entender, né, encontrar uma forma de gerenciar o nosso mundo, né, gerenciando conflitos, necessidades, recursos e tudo mais. Então, a nossa atenção fica focada aqui. É por isso que os espíritos não se dão ao trabalho de revelar para nós uma coisa que não vai ser útil, de ficar muito mais instigando a nossa imaginação do que trazer algo instrutivo. Então, eles dizem para nós genericamente, todos os mundos são habitados, porque o universo é povoado de seres vivos na condição de espíritos ou não. Né? Mas, na verdade, a nossa atenção é focada aqui, nesse nosso planeta. Esse é o nosso quintal, esse é o nosso problema. Né? Então, vamos aguardar para ver. Pois é, essa tensão ela não para, né? Então não temos por que nos preocuparmos quem vive lá fora, como é a vida lá fora. Vamos entender como é a vida aqui dentro, tanto entre encarnados e como desencarnados. Para fecharmos aqui, pessoal, vamos lá. Chegará afinal um dia em que o espírito, depois de haver percorrido o ciclo de suas existências terrestres, depois de se haver purificado através dos mundos por seus renascimentos e migrações, vê terminar a série de suas encarnações e abrir-se à vida espiritual definitivamente, a verdadeira vida da alma, donde o mal, as trevas e o erro estão banidos para sempre. A calma, a serenidade, a segurança profunda substituem os desgostos e as inquietações de outrora. A alma chegou ao término de suas provações, não mais terá sofrimento. Com que emoção rememora os fatos de sua vida, esparsos na sucessão dos tempos, sua longa ascensão, a conquista dos seus méritos e de sua elevação. Que ensinamentos nessa marcha grandiosa, no percurso da qual se constitui e se afirma a unidade de sua natureza, de sua personalidade imortal. Compara os desassossegos de outras épocas aos cuidados e às dores do passado, com suas aventuras do presente, e saboreia-as a longos tragos. Que inebriamento o de sentir-se livre, o de sentir-se viver no meio de espíritos esclarecidos, pacientes e atenciosos. Unir-se-lhes pelos laços de inefável afeto, participar das suas aspirações, ocupações e gozos, ser-se compreendido, sustentado, amado por todos, livre das necessidades e da morte, na fruição de uma mocidade sobre a qual os séculos não fazem moça. Depois, vai estudar, admirar, glorificar a obra infinita, aprofundar ainda os mistérios divinos, vai reconhecer por toda parte a beleza e a bondade celeste, identificar-se e saciar-se com elas, acompanhar os gênios superiores em seus trabalhos, em suas missões, compreender quem chegará um dia a igualá-los, que subirá ainda mais e que a esperam sempre e sempre novas alegrias, novos trabalhos, novos progressos. Tal é a vida eterna, magnífica, a vida do espírito purificado pelo sofrimento. Deixa eu ver se falta muito aqui. Ainda falta um tanto. Então a gente para por aqui. Depois nós temos aqui então uma continuação que vai trazer para nós sobre os céus elevados, né, como é a vida nesses ambientes ainda, falando um pouquinho
sobre essa condição, e não apenas assim, como viverão os espíritos, mas quais são as suas potencialidades. Né? Então, vamos aguardar aqui o nosso próximo estudo na quarta-feira que vem, para falarmos um pouquinho mais, né, sobre essa realidade que nos espera. Né? E nós vemos que os espíritos estão sempre próximos a nós, procurando sempre trazer uma visão, né, desse mundo espiritual, para que nós possamos nos motivar nesse nosso trabalho. E na verdade nós vemos que a grande dificuldade que existe na transformação do nosso mundo é exatamente a falta de esclarecimento. Porque na verdade isso que nós estamos falando aqui agora nada mais é do que aquilo que muitas religiões interpretam como sendo o céu, como sendo talvez o paraíso. E aí então nós pensamos assim, mas o paraíso é real? Para muitos daqueles que estudam essas religiões tradicionais, não vão colocar uma crença nisso, imaginar que você vai para o céu, que vai ficar rezando para todo sempre, ou que você vai para o inferno e ficar sofrendo para todo sempre. Então, na verdade, essa realidade que poderia ser vista de um modo muito mais claro, muito mais racional, acaba sendo interpretada como uma fantasia, e consequentemente não é levada a sério. É muito bonito o paraíso, tá, mas o paraíso eu estou preocupado com agora. Quando nós temos uma noção do que é exatamente essa realidade, o nosso agora se torna uma preocupação, não uma preocupação de viver o momento, mas uma preocupação de aproveitar o momento para construir o futuro. Então é aí que nós começamos a mudar nossa perspectiva. Começamos a trabalhar produzindo mais, visando exatamente aquilo que virá como recompensa. E não simplesmente viver o dia a dia para aproveitar o momento. O que vale é viver o momento intensamente. Esse é o pensamento geral que nós temos hoje na nossa sociedade. Viva porque a vida é muito curta, porque depois que você morrer não tem volta. Então nós vamos vivendo dia após dia. Então mesmo diante dos sacrifícios que nós temos que enfrentar, e olha que são muitos os sacrifícios, cada um na sua ordem, um sacrifício econômico, um sacrifício social, emocional, pessoal, espiritual, religioso, não importa qual seja. Nós podemos passar esses sacrifícios vivendo revoltados com aquilo que nós temos ou não temos, ou deixamos de ter, ou aproveitar essas dificuldades para continuarmos lutando, sabendo que essas lutas são temporárias e de que cada conquista nessas batalhas que nós vamos enfrentando é para nós, né, uma recompensa que traz para nós uma gratificação muito positiva. Né? A Naninha colocou bom dia, né, mas isso se refere ao modo que vivemos aqui. Sim, ao estilo de vida, né? Então por isso que os espíritos falam que, embora nós tenhamos conquistas individuais, porque cada um vai vivendo a seu modo, tem aqueles que vivem certo, com consciência do que estão fazendo, e tem aqueles que vivem equivocados, acreditando que estão vivendo certos. Né? E aí então nesse estilo de vida, nesse modo de viver, nós vamos então individualmente cada um tentando conquistar o seu espaço. Mas o propósito dos espíritos é exatamente isso. Inclusive eles falam para nós, lá no livro dos espíritos, e Kardec pergunta, né, qual é a contribuição que o espiritismo pode trazer para o mundo? E aí os espíritos falam que vai trazer uma grande revolução, não apenas no nosso modo de pensar, mas também nas nossas instituições e no nosso modo de viver. Então nós aprendemos a viver para sobreviver, na verdade. E aí então nós vamos aprendendo agora, tendo essa visão mais ampla a respeito da vida, a viver de um modo diferente, viver de um modo mais objetivo. Nós vivemos com um propósito, diferentemente do que normalmente acontece quando nós vivemos para sobreviver. É essa mudança de pensamento que começa a se instalar entre nós e que na verdade precisa ser trabalhada muito mais também. Porque como eu falei para vocês, nós estamos ainda engatinhando nesse aprendizado, então nós adoramos, né? Temos aquela história assim, todo mundo que convive com a doutrina espírita adora a doutrina espírita. Mas a pergunta é, quem consegue vivê-la de fato? Então gostar é uma coisa, viver de fato é outra coisa. Então na verdade começamos a exigir de nós um esforço um pouco maior para pôr em prática esses valores morais que nós vamos estudando cotidianamente. Então, fechando por aqui, pessoal, nosso estudo de hoje. Nós paramos então aqui mais uma vez no nosso livro Céu e Inferno, no Depois da Morte, na nossa página 134, aqui a partir da quebra, né, do texto que nós temos aqui. Então, na quarta-feira a gente continua estudando um pouco mais sobre a vida superior e já entraremos também na vida inferior. Então aproveitem, porque hoje foi tudo alegria, tudo paraíso.